Gurizada amada do meu coração, Sandrinho Sandroca. Então agora, antes desse momento, eu vou pedir que vocês pausem esse vídeo. Vai no YouTube ou Spotify, não sei onde é que vocês vão. Pega aquele CDzinho do Pink Floyd, aquele sonzinho psicodélico e dá uma viajada boa. Porque essa aula eu convido vocês a viajarem comigo, entendeu? Não tem que pensar bastante. Porque a gente vai entender as noções mais intuitivas, a introdução intuitiva da geometria espacial. Conceitos como ponto, reta, plano, espaço. Então vamos dar uma viajada, vamos abrir a mente, porque a gente entende muitas vezes as coisas usadas no dia a dia de uma maneira que não é a correta. Beleza? Então primeiro o que é ponto? Eu vou pegar e vou dar um exemplo daquilo que a gente pensa que é ponto. Isso aqui é um ponto, né? Tá vendo aqui bem pequenininho? Não, isso não é ponto. Isso é uma representação de um ponto. Quando a gente está lá no primeiro ano do ensino médio, a gente fala de função, aí a gente aprende no sistema cartesiano ortogonal a achar um ponto. Vamos supor o ponto 2, 3, tá? O ponto 2, 3 fica onde? Eu represento assim, 1, 2 em X, 1, 2, 3 em Y, esse é o ponto 2, 3, beleza? Não, esse é o afixo do ponto, que é a representação dele. Professor, não entendi. Olha só, se eu pegasse e fizesse um ponto bem pequenininho, exatamente em cima dessa representação do 2 em X e do 3 em Y, vocês concordam, né, que estaria mais próximo de estar exatamente em cima do 2 e em cima do 3. Porém, dá para ver que ele passa um pouquinho para o lado e um pouquinho para o outro. Ou seja, isso não é um ponto. Aqui tem mais de um ponto. Tá bom? Isso é a representação do ponto 2, 3. Mas essa minha representação é totalmente ruim. Se eu pegasse, por exemplo, um canetão, aquele de escrever no quadro, certamente a minha representação do ponto estaria assim. Vocês acham mesmo que aqui tem um ponto só? Não. Então, o que seria exatamente o ponto? Seria um camarada que ele não tem dimensões, ou seja, não dá para medir o comprimento dele em nenhuma dimensão. Ele não tem largura, ele não tem comprimento. Então, na minha cabeça, ponto seria somente um lugar. Um lugar aqui dentro, possivelmente no meio, que fica exatamente em cima do 2 e do 3. Nesse mesmo esquema, em cima do eixo X aqui, ó, essa minha representação do 2, que seria também um ponto, esse ponto é o 2, 0, também não está boa. Porque quando eu faço um risquinho para representar o 2, o meu risquinho ele é gordo. E o 2 é exatamente um desses números, que é um ponto dessa reta. Então ele é muito, 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 muito magro, que não dá para ter comprimento dele. Mas eu não consigo enxergar uma coisa que não tem comprimento. Entendem a diferença? Então, ponto nada mais é do que um lugar geométrico. Só um lugar, tá bom? Nota, se eu pegasse e fizesse um zoom aqui e abrisse, esse ponto ficaria cada vez maior de acordo com a minha visão, né? Ficaria mais fácil de eu enxergar ele, ficaria maior para eu ver. Óbvio que isso não é um ponto, pessoal. Aqui dentro tem vários micropontos. Ponto não tem lugar, não tem dimensão, então não tem microponto. É ponto, tá, professor? Não viaja. Aqui, por exemplo, nesse cantinho tem um ponto, tá mais para cá e mais para cá. Aqui tem outro, tudo bem? Então, ponto, na realidade, é um lugar. O ponto 2, 3 é um lugar exatamente 2 para cá e 3 para cima. Que é esse cara? Não. É alguém aqui dentro. Como eu não consigo representar alguém que não tenha tamanho, é assim que eu represento. Mas eu tento que imaginar que é exatamente o cara em cima da coordenada 2 e da coordenada 3. Tanto é que quando a gente vai para o ensino superior, a gente representa muitas vezes em desenho geométrico e tal, a gente representa ponto assim, onde eu tenho que imaginar que o ponto é exatamente essa intersecção, que ela também não é a melhor representação, mas é uma das que eu consigo fazer, porque ponto não tem dimensão, ele é adimensional. Tá? Agora vamos ao segundo conceito, reta. O que seria uma reta? Pessoal, agora eu vou tentar viajar um pouco mais com vocês ainda. Imagina esse ponto como sendo alguém gordinho. Ô, pessoal, mas ele é adimensional. Sim, sim. Mas na minha viagem, imagine esse cara como sendo tipo um Pac-Manzinho mini, tão mini,
que não dá nem para medir, mas ele está aqui dentro, tá bom? Agora tu imagina esse gordinho, tipo o M&M's na propaganda lá deles, tá? Com as perninhas e tal, muito, 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 muito pequeno. Agora eles enfileirados, tá bom? De maneira que essa fila não é torta. Ou seja, de maneira que um tá com a mãozinha na cinturinha do outro e um só vê a nuquinha do outro. Eu não consigo enxergar alguém lá na frente da fila, porque a fila tá alinhada. Isso seria uma reta. Quando eu tô de novo voltando, tá? Eu tô tentando pegar referência daqui pelas limitações que eu tenho de dar aula, né? Com os materiais que eu tenho devido aqui a nosso problema de pandemia. Mas eu acho que se a gente pensar bem, dá sim para entender. Vamos pegar uma reta, por exemplo, que passa pelo ponto 02, tá? 02 é esse ponto aqui, e o ponto 23, que é esse que estava marcado. Nota que esse é o afixo do ponto, não é o ponto que a gente já acabou de ver que ponto não dá para ver, tudo bem? Essa reta. O que seria, desculpa, o que seria essa reta? O que seria uma reta? Infinitos pontos alinhados. Agora sim eu tenho uma dimensão. Não tem fim. Então aqui vai para sempre, aqui também. Como eu não tenho como desenhar... Tem duas coisas. Eu não tenho como desenhar alguém adimensional, ou seja, alguém que eu não tenho como medir, eu não tenho como desenhar. Então por isso que eu desenho algo dimensional sempre. E eu tenho que entender que isso é uma representação de algo adimensional, que é a reta, que é o ponto. No caso da reta, mesma coisa. Só tem uma dimensão, que seria o comprimento, tá bom? Que é infinito. Eu consigo medir pedaços da reta. Porém, ela não tem largura, então eu consigo desenhar uma representação da reta, mas eu tenho que imaginar que é tão fino que ela não é isso aqui. Ela é muito mais fina que isso aqui. Então, quando a gente vê, por exemplo, aulas onde o professor fala, imagina que essa caneta é uma reta. Eu tenho que imaginar, isso aqui é uma lapiseira, né? Não é caneta. Eu tenho que imaginar ela infinito para cá, infinita para cá, mas eu tenho que imaginar na realidade que ela não é gorda assim, ó. Seria o miolo dela, alguém que está aqui dentro, tão fino, tão fino, tão fino que não daria nem para ver. Tudo bem? Então, não dá para ver a largura, porém o comprimento sim. É muito louco isso, né? Então, reta é algo unidimensional. Não tem largura, mas tem comprimento. Não tem largura, mas tem comprimento. Isso é uma representação da reta, porque eu não conseguiria desenhar ela da forma que ela realmente é. Agora, se eu estou falando de reta, eu tenho que falar de duas coisinhas. Eu tenho que falar de segmento de reta. Segmento de reta e da semi-reta. Pessoal, o que é o segmento de reta? Segmento de reta é um pedaço da reta que tem início e fim. Então, se eu pegar agora da reta, aí eu tenho o início. Nota que isso são representações. Se vocês entenderam o que é reta, dá para notar que não daria nem para ver isso aqui, tá? Um início A e um início B, porque ponto, a gente sempre dá nomes para ele com letra maiúscula, tá? Isso seria um segmento de reta. Esse cara, sim, tem um comprimento, tá bom? Eu sei quanto ele mede, é só medir, beleza? Mas mantém tudo o resto, ela é unidimensional, tá bom? Só tem uma dimensão, que seria esse comprimento. E a minha semi-reta é o quê? Seria, imagina uma reta, tá? Daí, só que ela tem um começo. Então é como se eu pegasse, por exemplo, o que é uma semi-reta? De B para frente é uma semi-reta. De B para trás é uma semi-reta. De A para frente é uma semi-reta. De A para trás é uma semi-reta. De A até B é um segmento de reta. Beleza? E a reta AB, dois pontos definem uma reta. Tranquilo? Tá? Mas depois eu vou falar melhor disso. O que seria agora o meu lindo e amado plano? Vamos continuar na viagem. Entendeu o ponto? Beleza. Entendeu reta? Beleza. Agora tu imagina pegar esses M&M's que estão todos enfileirados, que são a tua reta. Imagina a reta aqui, tá? Ela não é assim porque ela não é gorda. Seria só o cara do meio. Aí eu pegar uma reta e ela não acaba aqui e não acaba aqui, infinita. Agora bota uma reta. Agora pega outra reta e encaixa do lado, outra encaixa do lado, outra encaixa do lado, outra encaixa. Ela é infinita para lá, infinita para cá. Agora imagine eu encaixar infinitas retas uma do lado da outra.
Concorda que eu teria algo plano, como se fosse essa folha de papel, porém infinita para todos os lados? Isso é plano, então é como se fosse infinitos MMs para todos os lados. Imagina eles num Rock in Rio, assim, mais ou menos. Só que um Rock in Rio com aquele lugar lá do rock, eu não sei o nome, infinito para todos os lados. Beleza? Então, o que seria plano? Seriam infinitas retas colocadas uma ao lado da outra. Daí eu teria todas as dimensões. No caso, né, todas não, eu tenho duas porque eu estou num plano. Aí agora eu vou voltar e ver a importância do sistema cartesiano ortogonal. Porque ele organiza essa ideia de plano. Tá bom? Nota que agora eu tenho um plano. Aqui é um ponto do plano, aqui é um ponto do plano, aqui é um ponto do plano, aqui é um ponto do plano. Qualquer ponto do plano pode ser encontrado através das coordenadas cartesianas. Esse ponto do primeiro quadrante é um ponto com x positivo e y positivo. Esse ponto tem x negativo e y positivo. Esse do terceiro quadrante tem x negativo e y negativo. E esse cara tem x positivo e y negativo por estar no quarto quadrante. Ou seja, qualquer ponto do sistema cartesiano ortogonal é um ponto do plano. Tranquilo? Ou seja, o sistema cartesiano ortogonal é uma forma de eu organizar, de eu encontrar esses pontos do plano, tá? Então, assim, ó, mais um conceito para depois nas outras aulas, que não vai ficar muito grande, eu relacionar esses conceitos, tá? E o que seria espaço? Se entendeu ponto, reta e plano, um grudado no outro, o meu espaço, agora vem para a geometria espacial, não sabe escrever, espaço, com cedilha. O meu espaço seria, vamos lá de novo, construção, meu pequeno ponto adimensional, infinitos deles colocados numa filinha linda, reta, tá aqui uma reta AB, infinita, não preciso botar as flechinhas, mas infinita, tá bom? Daí tem esses dois conceitos que partem desse aqui, tá bom? Que se originam desse. Mas vamos lá, ponto, reta. Coloquei infinitas retas uma do lado da outra, tem um plano. Para organizar o plano eu posso usar o sistema cartesiano ortogonal. Ou então não preciso usar, eu tenho que entender que o plano seriam esses MMs, ou seja, esses pontos colocados infinitamente. Se eu pensar nesse negócio de reta uma do lado da outra, já dá isso. Agora, eu já entendi plano, beleza. Agora, imagine um plano. Ó, o plano é formado pelos MMs, tá? Que eu não consigo... O plano, na real, ele é bidimensional. Eu consigo medir para cá, mas ele não tem altura. Porque ele é um MMs de altura. E o MMs não é dimensionável, tranquilo? O que seria o espaço? Agora, imagine eu colocar um plano em cima do outro. Infinitos planos um em cima do outro. Agora, eu teria todas as três dimensões. Eu teria largura, comprimento e altura. Eu tenho infinitos planos, então eu posso ir quanto eu quiser para baixo, quanto eu quiser para cima, quanto eu quiser para um lado, quanto eu quiser para o outro. Qualquer lugar tem ponto. Então, imagina a ponta da minha caneta. Aqui tem um ponto, aqui tem outro ponto, aqui tem outro ponto. Embaixo da mesa tem outro ponto, mais perto do celular tem outro ponto que está tudo desfocado. Qualquer lugar é um ponto, porque são infinitos pontos nesse caso, tá bom? Então, imagina um plano em cima do outro, infinitos planos um em cima do outro. Eu estou no espaço. Beleza? Eu acho que eu não esqueci de nada. Não. Depois nas outras aulas eu vou relacionar isso para tentar deixar mais claro. Beleza? Um beijo do Gordo Ri.